Prólogo. Para Emmeline, o romance torna as mulheres especiais. Faz com que todas sejam bonitas e transforma os homens em príncipes. Com romance, a vida de uma mulher é tão imponente quanto a de uma rainha, porque o seu coração passa a ser precioso. Flores, luz de velas, longos passeios ao luar num jardim isolado. Só a ideia a faz suspirar. Dançar ao luar num jardim isolado. Para ela, isso era o auge do romantismo. Podia até imaginar a cena. O cheiro das rosas de verão, a música vindo das janelas abertas de um salão de baile, a luz que deixava tudo com um contorno prateado, como nos filmes. O modo como seu coração pulsaria, como pulsava agora, quando ela visualizava tudo aquilo. Ansiava por dançar ao luar num jardim isolado. Tinha 11 anos. Podia ver tão claramente como deveria ser, como seria, que descreveu a cena nos mínimos detalhes para suas melhores amigas. Quando passavam a noite na casa umas das outras, ficavam horas e horas conversando sobre todo tipo de coisa, ouvindo música ou assistindo a filmes. Podiam ficar acordadas quanto tempo quisessem, até a noite inteira. Embora nenhuma delas tivesse conseguido isso, não nessa época. Quando iam dormir na casa de Parker, podiam ficar sentadas ou brincar na varanda do quarto até meia-noite, se o clima estivesse bom para isso. Na primavera, sua estação favorita, Emma adorava ficar naquela varanda, sentindo o cheiro dos jardins da mansão dos Browns e da grama fresca, se o jardineiro a tivesse aparado naquele dia. A senhora Grand, a governanta, aparecia trazendo leites e biscoitos, às vezes bolinhos. De vez em quando, a senhora Brown ia até lá para ver o que as meninas estavam fazendo. Na maior parte do tempo, porém, as 4 ficavam sozinhas. Quando eu for uma mulher de negócios bem-sucedida de Nova York, não vou ter tempo para romance. Laurel, que tinha os cabelos louro rajados de verde por conta de uma aplicação de suco industrializado de limão, exercitava seu senso estético nos cabelos ruivos e brilhosos de Mackenzie. Mas você precisa ter, insistiu Emma. Com a ponta da língua para fora de tão compenetrada, Laurel continuava fazendo uma trança fina e bem comprida no cabelo de Mac. Vou ser como a tia Jennifer. Ela diz à minha mãe que não tem tempo para casamento, que não precisa de um homem para se sentir completa e coisas assim. Mora no Upper West Side e vai a festas com a Madonna. Meu pai diz que ela faz o tipo poderosa. Também vou fazer e irei a festas com a Madonna. Até parece, disse Mac debochando. O puxão que levou na trança só a fez rir ainda mais. Dançar é legal, e acho que não tem nenhum problema viver um romance, contanto que não nos deixe idiotas. É só nisso que minha mãe pensa, além de dinheiro. As duas coisas, acho. É mais ou menos assim. Como conseguir um romance e dinheiro ao mesmo tempo? Mas isso não é romance de verdade. Emma fez um carinho na perna de Mac ao dizer essa frase. Acho que romance é quando fazemos coisas um para o outro, só porque estamos apaixonados. Adoraria ter idade para me apaixonar. Emma deu um suspiro profundo. Deve ser o máximo. Devíamos beijar um garoto para ver como é. Todas pararam e encararam Parker, que estava deitada na cama de bruços, vendo as amigas brincarem de salão de beleza. Devíamos escolher um garoto e fazer com que nos beije. Já temos quase 12 anos. Precisamos ver se gostamos. Laurel estreitou os olhos. Tipo uma experiência. Mas quem iríamos beijar? Perguntou Emma. Vamos fazer uma lista. Parker se virou na cama para pegar o caderno novo na mesinha de cabeceira. Ele tinha um par de sapatos cor-de-rosa na capa. Vou anotar o nome de todos os meninos que conhecemos. Depois marcamos quem gostaríamos de beijar ou não e por quê. Isso não me parece nada romântico. Parker lançou um sorrisinho para Emma. Temos que começar de algum modo, e listas sempre ajudam.
Mas acho que não podemos incluir parentes como Del, disse ela, referindo-se ao próprio irmão, ou os irmãos de Emma. Além disso, os irmãos da Emma são muito mais velhos. Abriu o caderno numa folha em branco. E então? Às vezes eles enfiam a língua na nossa boca. A declaração de Mac provocou gritinhos, exclamações e mais risos. Parker saiu da cama e foi se sentar no chão ao lado de Emma. Ok, depois de fazer a lista principal, podemos dividir em duas: sim e não. Em seguida, escolhemos alguém da lista sim. Se conseguirmos beijar o garoto que escolhemos, vamos ter que contar como foi. E se ele meter a língua na nossa boca, teremos que descrever como é. E se o garoto escolhido não quiser nos beijar? Prendendo a última trança, Laurel balançou a cabeça. É claro que ele vai querer. Você é linda e trata os garotos de um jeito normal. Algumas meninas ficam completamente idiotas perto deles. Você não. Além do mais, já estamos começando a ter peitos. Já está começando a ter peitos. Eles gostam de peitos, disse Mac com um ar de entendida. De qualquer jeito, se ele não beijar, você beija. Não acho que isso seja um problema. Emma achava que era, ou deveria ser. Mas criaram a lista, e isso foi suficiente para fazê-las rir. Laurel e Mac imitavam um ou outro garoto naquela situação imaginária. E isso as fazia rolar de rir no chão, a ponto de o Sr. Peixe, sair correndo do quarto e ir se enroscar na saleta de Parker. A menina escondeu o caderno quando a Sra. Grande chegou com leite e biscoitos. Depois tiveram a ideia de brincar de banda de rock. Todas foram mexer no closet e nas gavetas de Parker em busca das roupas certas para o palco. Acabaram dormindo umas no chão, outras atravessadas na cama, umas encolhidas, outras espalhadas. Emma acordou antes do sol nascer. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luminária de mesinha de cabeceira de Parker e por uma réstia de luar que entrava pela janela. Alguém a cobrira com uma manta leve e pusera um travesseiro debaixo de sua cabeça. Alguém sempre fazia isso quando elas dormiam na casa umas das outras. O luar a atraiu e, ainda meio sonhando, foi para a varanda. O ar fresco, com cheiro de rosas, roçou seu rosto. Ficou olhando os jardins com bordas prateadas, onde a primavera se instalara com cores brandas e formas delicadas. Quase podia ouvir a música e se ver dançando por entre as rosas e as aleias e as peônias que ainda conservavam as pétalas e o perfume em botões bem fechados. Chegava quase a ver seu parceiro, aquele que a fazia girar na dança. Uma valsa, pensou, suspirando. Tinha que ser uma valsa, como nos livros de história. Isso sim era romance, pensou Emma, e fechou os olhos para inspirar o ar da noite. Um dia, prometeu a si mesma, saberia como era aquilo. Capítulo 1. Com a cabeça atordoada por tantos detalhes, muitos deles embaralhados, Emma deu uma olhada na agenda enquanto tomava sua primeira xícara de café. As reuniões com os clientes a deixavam tão animada quanto o café forte e doce. Contente com isso, recostou-se na cadeira de seu aconchegante escritório para reler as anotações que tinha acrescentado junto ao nome de cada casal. A experiência lhe ensinara que a personalidade dos noivos, ou mais precisamente da noiva, ajudava a determinar o tom da reunião, a direção a seguir. Para Emma, as flores eram a alma de um casamento. Fossem elegantes ou alegres, elaboradas ou simples, elas eram o romance. Seu trabalho era dar aos clientes toda a alma e todo o romantismo que desejassem. Suspirou, espreguiçou-se e sorriu para o vaso de mini rosas sobre a escrivaninha. A primavera era o máximo, pensou. A temporada de casamentos estava toda, o que significava dias ocupadíssimos e longas noites imaginando e projetando arranjos, tendo que criar não apenas para os casamentos desta primavera, mas também para os da próxima. Adorava a continuidade, quase tanto quanto o próprio trabalho.
Foi isso que a Votos deu a ela e às suas 3 melhores amigas: continuidade, trabalho recompensador e realização pessoal. E ela tinha que lidar com flores, viver entre flores, praticamente nadar em flores todos os dias. Divagando, examinou as mãos, com aqueles pequenos arranhões e cortes minúsculos. Às vezes pensava neles como cicatrizes de batalha, em outras como medalhas de honra. Nesta manhã, tudo o que queria era não ter se esquecido de marcar a manicure. Olhou para o relógio, fez as contas, pulou da cadeira. Novamente animada, foi até o quarto e pegou um moletom vermelho para vestir por cima do pijama. Tinha tempo de ir até a mansão antes de se vestir e se preparar para o dia de trabalho. A senhora Grande já devia ter feito o café da manhã e, assim, Emma não precisaria ver o que havia na despensa ou preparar alguma coisa para comer. Sua vida era cheia de coisas fantásticas, pensou, ao descer correndo as escadas. Ao passar pela sala que usava como área de recepção e reuniões, deu uma rápida olhadela no aposento. Dirigindo-se para a porta. Trocaria as flores da decoração antes da primeira reunião, mas aqueles lírios orientais tinham desabrochado de um jeito tão lindo. Saiu da antiga casa de hóspedes da propriedade dos Browns, que agora era a sua casa, e o escritório de arranjos, a sua parte na Votos. Respirou fundo aquele ar de primavera e estremeceu. Mas que droga! Por que não podia estar um pouco menos frio? Pelo amor de Deus, já era abril, época de narcisos. Vejam só como os amores perfeitos que tinha plantado pareciam entusiasmados, e ainda por cima estava começando a chuviscar. Manzema se recusou a deixar que a manhã gelada estragasse seu bom humor. Encolheu-se dentro do agasalho com capuz, enfiou no bolso a mão que não estava segurando a caneca de café e saiu andando para a mansão. Ao seu redor, tudo voltava à vida, pensou. Olhando bem de perto, era possível ver a promessa do verde nas árvores, o vestígio do que já ia se transformar em delicados botões de cornizos e de cerejeira. Aqueles narcisos estavam querendo brotar e os crocos já tinham nascido. Talvez ainda houvesse neve nesse início de primavera, mas o pior tinha passado. Em breve seria a hora de remexer na terra, trazer algumas de suas belezas da estufa e deixá-las à mostra. Emma acrescentaria os buquês, os festões e as guirlandas, mas nada superava a mãe natureza quando se tratava de fornecer a paisagem mais emocionante para um casamento. E, na sua opinião, nada superava a paisagem da propriedade dos Browns. Os jardins, verdadeiras vitrines mesmo nessa época, em breve iam explodir em cores, flores, odores, convidando as pessoas a passear pelos caminhos sinuosos ou sentar num banco, relaxando ao sol ou à sombra. Parker a encarregara, daquele jeito dela de dar incumbência aos outros, de supervisioná-los, e assim todo o ano ela podia se divertir plantando algo novo ou ficando de olho na equipe de jardineiros. Terraços e pátios criavam áreas externas adoráveis, perfeitas para casamentos e outros eventos, recepções junto à piscina ou nos terraços, cerimônias sob o caramanchão, coberto pela roseira, na pérgola, ou talvez até às margens do lago, à sombra de um salgueiro. Tem tudo aqui, pensou Emma. E a mansão em si? Existiria lugar mais gracioso, mais bonito? O lindo tom de azul com aqueles toques quentes de creme e amarelo, todo aquele trançado variado nos telhados, as janelas em arco, os parapeitos rendados das varandas só aumentavam seu encanto e sua elegância. E, na verdade, a varanda da entrada parecia feita para abrigar folhagens exuberantes ou cores e texturas elaboradas. Quando criança, ela pensava naquela propriedade como uma terra de conto de fadas, que tinha inclusive um castelo. Agora, aquele era o seu lar. Dirigiu-se à casa da piscina, onde sua sócia Mac morava e mantinha seu estúdio fotográfico. Enquanto se encaminhava para lá, a porta da casa se abriu. Com um sorriso radiante, Emma acenou para um rapaz magro, meio escabelado, usando um paletó de tweed que saía.
Bom dia, Carter. Oi, Emma. A família de Carter e a sua eram amigas desde que ela se entendia por gente. Agora, Carter Maguire, ex-professor de Yale, que atualmente lecionava literatura inglesa no ensino médio da escola local, estava noivo de uma de suas melhores amigas, que ela tinha no mundo. A vida não era apenas boa, pensou Emma, era um incrível mar de rosas. Enlevado por essa ideia, quase saiu dançando na direção de Carter. Puxou-o pela lapela e, na ponta dos pés, lhe deu um beijo bem instalado. Uau! Exclamou ele, corando um pouco. Ei! Com os olhos sonolentos e o cabelo vermelho brilhando na penumbra, Mac estava recostado no umbral da porta. Está tentando conquistar o meu homem? Quem dera! Eu bem que o roubaria, mas você o enfeitiçou e se apoderou dele. Exatamente. Bom, disse Carter sorrindo para as duas. Este é, sem dúvida, um ótimo jeito de começar o dia. O conselho de classe que vou ter agora nem no interior da casa. Pegou um casaco, saiu e fechou a porta atrás de si. Ainda não comi nada, só tomei café, portanto. Quando começaram a caminhar juntas, Mac franziu as sobrancelhas. Essa caneca é minha. Quer que eu a devolva agora? Sei porque estou tão animada nesta manhã horrível. E é a mesma razão pela qual não tive tempo de tomar café. É o chamado vamos tomar um banho juntos. A garota feliz também é a vaca exibida. Com muito orgulho. Por que você está tão animada? Tinha um homem na sua casa? Infelizmente não, mas tenho 5 clientes marcados para hoje. É um ótimo jeito de começar a semana, que ainda por cima vem depois do magnífico fim de semana com aquele casamento ao estilo chá das 5. Foi uma graça, não foi? O casal sexagenário trocando seus votos e festejando, cercado pelos filhos e os netos de cada um. Não foi só uma graça, mas também uma perspectiva tranquilizadora. Uma segunda vez para ambos, e lá estavam eles, prontos para fazer tudo de novo, desejando se unir e compartilhar a vida. Tirei umas fotos ótimas, mas mesmo que não tivessem ficado boas, acho que aqueles filhos malucos iriam querer todas. Por falar nisso, temos que conversar sobre as flores do seu casamento. Dezembro pode estar longe, disse Emma estremecendo, mas o tempo passa depressa, você sabe. Ainda não decidi como vão ser as fotos do noivado. Não vi vestidos, nem pensei em cores. Eu fico ótima em tons fortes e brilhantes, disse Emma, piscando várias vezes os olhos. Você fica ótima até de estopa. E eu, que sou a vaca exibida, né? Mac abriu a porta do saguão de entrada e, como a Sra. Grande tinha voltado das férias de inverno, lembrou de limpar os pés no capacho. Assim que eu encontrar o vestido, começamos a pensar no resto. Você é a primeira de nós a se casar e vai ser aqui. Verdade, vai ser interessante ver como vamos nos sair organizando o casamento e fazendo parte dele. Sabe que pode acontecer que quer.
Eu vou lhe dizer o que eu gostaria de servir para essa cliente. Pare com isso. Parker, com o cabelo castanho preso num rabo de cavalo, já estava usando um terninho azul escuro próprio para as reuniões com clientes. Os olhos dela faiscavam de impaciência. Olhe, já fiz uma lista de coisas que ela escolheu, com o número de convidados, as cores e as flores. Você nem vai precisar falar com ela. Eu vou intermediar. Pois vou lhe dizer o que pode fazer com a sua lista. A noiva. A noiva é uma babaca, uma idiota, uma mimada, que deixou bem claro, quase um ano atrás, que não queria os meus serviços nem precisava deles. Ela pode se danar, porque não vai sentir nem o cheiro dos meus bolos, agora que se deu conta da própria estupidez. Vestindo uma calça de pijama de algodão, a camiseta que tinha usado para dormir e com o cabelo ainda todo despenteado, Laurel se deixou cair numa das cadeiras da mesa posta para o café da manhã. Você precisa se acalmar. Parker se abaixou para pegar uma pasta que Laurel provavelmente tinha jogado no chão. Aqui tem tudo de que você precisa, falou, pousando a pasta em cima da mesa. Já garanti à noiva que vamos dar um jeito, então. Então, você cria e prepara um bolo de casamento de 4 andares, mais um bolo para o noivo e uma seleção de sobremesas para 200 pessoas. Tudo isso de hoje até sábado, sem nenhuma preparação prévia, quando tem 3 outros eventos no fim de semana e uma festa noturna daqui a 3 dias. Com cara de poucos amigos, Laurel pegou a pasta e, num gesto deliberado, a atirou no chão. Você está sendo infantil. Ótimo, sou infantil. Meninas, suas amiguinhas chegaram para brincar. Interveio a senhora Grande, quase cantarolando, num tom de voz exageradamente doce e os olhos risonhos. Ah, ouvi minha mãe chamar, disse Emma, pronta para sair da cozinha. Nada disso, exclamou Laurel. Escute só. É o casamento folk Harrigan, no sábado à noite. Com certeza vocês lembram que a noiva torceu o nariz só de pensar na possibilidade de a confeiteira da Votos fornecer o bolo ou qualquer sobremesa. Como ela esnobou a mim e a todas as minhas sugestões, insistindo em dizer que a prima, uma chefe pâtissier em Nova York que estudou em Paris e fazia bolos para ocasiões importantes, ia cuidar de toda essa parte. Vocês se lembram do que ela me disse? Ah! Emma chegou um pouco para o lado, porque o dedo de Laurel estava apontando bem direto para o seu coração. Não das palavras exatas. Pois eu lembro. Ela disse com aquele ar de deboche que tinha certeza de que podia perfeitamente dar conta da maioria dos eventos, mas que o melhor para o seu casamento. Disse isso na minha cara. O que foi muito grosseiro, sem dúvida, comentou Parker. Ainda não terminei, atalhou Laurel entre dentes. Agora, em cima da hora, parece que a prima fantástica fugiu com um dos clientes dela. Dela? A prima? O maior escândalo, já que o tal cliente, pelo que se diz, conheceu a prima fantástica quando encomendou a ela um bolo para a festa de noivado dele. Agora que ninguém sabe por onde eles andam, a noiva quer que eu salve a festa dela. É isso que fazemos aqui, Laurel. Não estou falando com você, disse, fazendo um gesto na direção de Parker e se voltando para Mac e Emma. Estou falando com elas. O quê? Você disse alguma coisa? Perguntou Mac, abrindo um largo sorriso. Desculpe, deve ter entrado água nos meus ouvidos no banho, não estou ouvindo nada. Sua covarde. O café está pronto. A senhora Grande traçou um círculo com o dedo. Todas sentadas. Omelete de claras com torrada de pão preto. Sentem-se. Sentem-se e comam. Não vou comer até... Vamos nos sentar. Pensar só um pouco. Vamos sentar e... Uau, senhora G, isso está com uma cara ótima. Pegou 2 pratos, pensando neles, como escudos, enquanto atravessava a cozinha até a mesa de café. Não vamos esquecer que somos uma equipe.
Porque não foi você que foi insultada, nem é você que vai ter trabalho extra. Na verdade, vou ter sim. Ou melhor, já tive. A noiva Whitney foi uma terrorista. Posso me lembrar dos pesadelos que tive com ela, mas essa história fica para outro dia. Também já tive a minha cota, acrescentou Mac. Ah, então agora voltou a ouvir? Resmungou Laurel. Ela é grosseira, cheia de frescura, mimada, difícil e desagradável, prosseguiu Emma. Normalmente, quando planejamos a festa, mesmo com os problemas que possam surgir e as esquisitices de alguns casais, me agrada pensar que eu estou ajudando a montar o cenário do dia que, para eles, é o começo do Felizes para Sempre. Nesse caso em particular, não me espanta nada que durasse só 2 anos. Ela foi grosseira com você e não acho que tenha sido deboche. Acho que foi desprezo mesmo. Não gosto dela. Visivelmente satisfeita com aquele apoio, Laurel lançou um sorriso sarcástico para Parker e começou a comer. Mas é preciso ressaltar que somos uma equipe. E as clientes, mesmo as babacas debochadas, precisam ser atendidas. Essas já são boas razões para se fazer isso, prosseguiu Emma, vendo Laurel fazer uma careta para ela. Mas tem uma ainda melhor. Você vai mostrar essa grossa, debochada e desagradável a doceira brilhante que você é, mesmo quando trabalha sob pressão. Parker já tentou usar esse argumento. Ah! Emma cortou uma fina fatia de sua omelete, mas é verdade. Eu poderia pôr a tal da prima ladra de homens no chinelo. Não tenho a menor dúvida. Pessoalmente, acho que ela teria que implorar pelo menos um pouquinho. Gostei da ideia, disse Laurel. Ela podia suplicar. Acho que posso conseguir isso, atalhou Parker, pegando seu café. E também já avisei que, para darmos conta de um imprevisto como esse, precisaremos cobrar uma taxa extra de 25%. Ela se agarrou a isso como uma tábua de salvação e ficou choramingando toda agradecida. Os olhos azuis de Laurel brilharam. Ela chorou. Parker inclinou a cabeça e ergueu uma sobrancelha para a amiga. E então? Embora a parte do choro me agrade bastante, ela ainda vai ter que aceitar o que eu propuser e gostar. É claro. Só peço que me avise o que decidir, pediu Emma. Vou providenciar as flores e a decoração das mesas. Prosseguiu, lançando um sorriso compreensivo para Parker. Que horas ela ligou para falar essa história toda? Às 13h20 da manhã. Laurel se aproximou de Parker e deu uma palmadinha em seu ombro. Sinto muito. Esta é a minha parte no negócio. Vamos conseguir superar isso. Sempre conseguimos. Elas sempre conseguiam, pensou Emma, enquanto borrifava água nos arranjos de sua sala. Acreditava que isso nunca iria mudar. Deu uma olhadinha na foto emoldurada por um porta-retrato branco simples. 3 garotinhas brincando de casamento no jardim num dia de verão. Ela tinha sido a noiva naquele dia, com um buquê de dentes de leão e um véu de renda. Ficara tão encantada quanto suas amigas ao ver a borboleta azul pousar numa das flores de seu ramalhete. Mac estava lá, também. É claro, só atrás da câmera, capturando o momento. Emma considerava um verdadeiro milagre terem transformado sua brincadeira favorita de infância num negócio próspero. Os dentes de leão tinham ficado no passado, pensou ela, afofando os travesseiros. Mas quantas vezes tinha visto o mesmo encantamento, o mesmo olhar extasiado no rosto de uma noiva ao lhe entregar o buquê feito para ela? Só para ela. Esperava que a reunião que estava prestes a começar resultasse num casamento na próxima primavera, exatamente como esse mesmo olhar extasiado no rosto da noiva. Deu uma ajeitada nas suas pastas, nos álbuns e livros. Depois foi até o espelho ver como estava o cabelo, a maquiagem e o terninho. A boa imagem era prioridade na Votos. Virou-se para atender o telefone. Arranjos da Votos, disse em tom alegre. Sim, como vai, Rosiane? Claro que me lembro de você. Seu casamento está marcado para outubro, certo?
Não, não é cedo demais para tomar essas decisões. Enquanto falava, pegou um bloquinho na escrivaninha e o abriu. Podemos agendar uma reunião para a próxima semana, se for conveniente para você. Pode trazer uma foto do seu vestido? Ótimo! E se já tiver escolhido os modelos ou as cores das damas? Aham, posso ajudá-la com tudo isso. Que tal segunda às 2? Anotou o compromisso no bloco e deu uma olhadinha para trás porque ouviu um carro estacionando. Uma cliente ao telefone e outro à porta. Meu Deus, como ela adorava a primavera! Emma levou a última cliente do dia ao local onde deixava expostos arranjos e buquês de flores artificiais, bem como várias amostras que havia disposto em mesas e prateleiras. Fiz isso depois que recebi seu e-mail com a foto do vestido, o que me deu uma ideia básica de quais são as suas cores e flores favoritas. Sei que já me disse que preferia um buquê que fosse uma enorme cascata, mas... Emma tirou da estante um arranjo de lírios e rosas envoltos por uma fita branca perolada. Só queria que visse esse antes de decidir. É lindo! E essas são as flores de que eu mais gosto. Mas não me parece, como posso dizer, grande bastante. Pensando nas linhas de seu vestido, no corte na parte de baixo e nas belas aplicações de pedra do corpete, o buquê mais contemporâneo ficaria um espetáculo. Mas escolha o que quiser, Miranda. Esse outro buquê é bem mais próximo do que tem em mente. Emma pegou o arranjo em cascata na estante. Ai, ele parece um jardim. É, parece sim. Deixe-me mostrar algumas imagens, propôs Emma, abrindo uma pasta de onde tirou 2 fotos. É o meu vestido, com os buquês. Mac, minha sócia, é fera no Photoshop. Essas fotos podem lhe dar uma boa ideia de como cada buquê vai ficar com o vestido. Não tem como escolher errado. É o seu dia e cada detalhe deve ser do jeitinho que planejou. Mas você está certa. Miranda examinou bem as 2 fotos. O maior parece que... Bem, ele esconde o vestido. Já o outro parece que foi feito para ele. É elegante sem deixar de ser romântico. Ele é romântico, não acha? É sim, tem os lírios, com esse toque cor-de-rosa contrastando com o branco das rosas e nuances de verde pálido. Tem a fita branca com o brilho perolado. Acho que, se gostar da ideia, poderíamos fazer arranjos só com os lírios para as damas, talvez amarrados com uma fita cor-de-rosa. Acho que... Miranda parou diante de um grande espelho antigo, de corpo inteiro, que ficava num canto do aposento, segurando o buquê de demonstração. Ao ver o reflexo, seu sorriso se abriu como uma flor. Parece feito por fadinhas criativas. Eu adorei. Emma anotou a composição do arranjo no caderninho. Fico feliz que tenha gostado. Podemos trabalhar em cima disso. Usarei jarros transparentes nas mesas principais. Assim, os buquês se manterão frescos e também farão parte da decoração durante a recepção. Agora, para o que você vai jogar? Pensei em usar apenas rosas brancas e fazê-lo um pouco menor. Emma pegou uma amostra, envolto com fitas brancas e cor-de-rosa. Seria perfeito. Está sendo muito mais fácil do que eu imaginei. Satisfeita, Emma fez mais algumas anotações. As flores são importantes, mas também podem ser divertidas. Não tem como escolher errado, lembre-se disso. Por tudo que já me disse, sinto que o tom do casamento é de um romance moderno. É isso mesmo que estou querendo. A sua sobrinha, que vai levar as flores, ela tem 5 anos, não é? Acabou de completar 5 no mês passado e está animadíssima com a ideia de jogar pétalas de rosa pelo caminho. Imagino. Emma registrou em sua mente a possibilidade de usar uma almofadinha perfumada. Que tal essa cesta? Forrada com cetim branco, entrelaçado com mini rosas brancas, usando mais uma vez fitas cor-de-rosa e brancas.
As pétalas seriam de rosa, com o mesmo tom das fitas. Podemos fazer uma coroa para ela, com rosinhas cor-de-rosa e branca. Dependendo do vestido que ela for usar e do gosto de vocês, pode ser uma coroa simples ou com fitas caindo na parte de trás. Com certeza com as fitas. Ela é toda vaidosa, vai ficar encantada. Miranda pegou a coroa que Emma havia feito como exemplo. Ah, Emma, parece mesmo uma pequena coroa, digna de uma princesa. Exatamente. Quando Miranda pôs o arranjo na própria cabeça, Emma sorriu. Uma menininha de 5 anos muito vaidosa vai ficar nas nuvens com ela. E você será sua tia predileta para o resto da vida. Ela vai ficar lindinha. Sim, vamos fazer tudo o que propôs. A cesta, a coroa, as fitas, as rosas, as cores. Perfeito. Você está tornando tudo mais fácil para mim. Agora temos que pensar na sua mãe e nas suas avós. Podemos fazer arranjos para o pulso ou broches usando as rosas, ou os lírios, ou ambos, mas... Sorrindo, Miranda tirou a coroa da cabeça. Cada vez que você diz mas, está prestes a apresentar algo fantástico. Então diga, mas o quê? Achei que poderíamos dar uma modernizada no clássico porta-ramalhete. Não faço a menor ideia do que seja isso. É um pequeno buquê como este, carregado dentro de um suporte para que as flores se mantenham frescas. Poderíamos pôr apoio nas mesas a que elas forem se sentar, dando mais destaque às mesas dela em relação às demais. Podemos usar os lírios e as rosas em miniatura, mas talvez com cores invertidas. Rosas cor-de-rosa e lírios brancos, com um toque de verde pálido. Se isso não combinar com os vestidos, usamos todas as flores brancas. E o porta-ramalhete pode ser pequeno, não muito sofisticado. Eu usaria um como este aqui, em prata, bem simples, sem qualquer ornamento. Depois podemos gravar neles a data do casamento, os nomes de vocês e os delas. É como se elas fossem ter seus próprios buquês, uma espécie de miniatura do meu. Ai, minha mãe vai. Ao ver que Miranda estava ficando com os olhos marejados, Emma lhe estendeu uma caixinha de lenços que tinha sempre à mão. Obrigada, eu vou querer isso também. Tenho que pensar nos monogramas e gostaria de falar sobre isso com Brian. Leve o tempo que precisar, mas vou querer. E com cores invertidas, acho, porque assim vai parecer que os buquês são mais delas. Vou me sentar aqui um minutinho. Emma acompanhou até um canto com puffs e deixou a caixa de lenços perto de Miranda. Vai ficar lindo. Sei que vai, eu posso imaginar. É como se realmente pudesse ver, e ainda nem começamos a falar dos arranjos, dos centros de mesa e de todo o resto, mas posso ver direitinho. Tenho que lhe dizer alguma coisa. Diga. Minha irmã, a dama de honra, sabe? Ela nos pressionou muito para contratarmos a Felfoot. Sempre foi o lugar para se fazer casamentos em Greenwich. É lindo. É mesmo uma maravilha, e eles fazem um trabalho fabuloso. Hans Brian e eu caímos de amores por esse lugar aqui. O espaço em si, o ambiente, o jeito como vocês 4 trabalham juntas, era exatamente o que queríamos. Toda vez que venho aqui, ou me reúno com uma de vocês, confirmo que estávamos certos. Vamos ter um casamento incrível. Desculpe-me, disse Miranda, secando os olhos mais uma vez. Não se desculpe. Emma lhe estendeu mais um lenço. Para mim isso é um elogio, e nada me deixa mais feliz do que ter uma noiva sentada à minha frente, chorando de alegria. Que tal se tomarmos uma taça de champanhe para relaxar um pouco antes de passarmos para as flores das lapelas? É sério? Emmeline, se eu não estivesse loucamente apaixonada por Brian, pediria você em casamento. Soltando uma gargalhada, Emma se levantou. Volto já. Um pouco depois, Emma se despediu da animada noiva e, cansada, porém feliz, foi para o escritório com uma caneca de café na mão.
Miranda estava certa, pensou, enquanto organizava todos os detalhes. Ela teria um casamento espetacular, com uma abundância de flores de estilo contemporâneo e toques românticos. Velas e o brilho cintilante de fitas e rendas. Tons rosados e brancos, com toques de azul e verde, só para criar contraste e intensificar o efeito. Um prateado suave e vidros transparentes para dar mais ênfase. Linhas longas e luzes de conto de fadas. Enquanto rascunhava os detalhes do contrato, felicitava-se pelo dia extremamente produtivo que tivera. E como teria que acordar cedo para começar a fazer os arranjos da cerimônia noturna do meio da semana, decidiu ir dormir logo. Uma noite relaxante e dormiria por volta das 11. Estava imprimindo o contrato quando ouviu o telefone e, pelo toque, soube que era linha particular. Deu uma olhada no visor e sorriu. Oi, Sam. Oi, minha linda. O que está fazendo em casa quando deveria estar aqui comigo? Estou trabalhando. Já passou das 6. Largue isso, querida. Adam e Vicky estão dando uma festa. Poderíamos ir jantar antes. Posso ir aí buscar você em 1 hora. Ei, espere. Eu disse a Vicky que não poderia ir hoje. Tive um dia muito cheio e ainda preciso de mais 1 hora antes de. Você vai ter que comer, não vai? E se passou o dia todo trabalhando, merece se divertir um pouco. Venha se divertir comigo. Isso é fofo, mas. Você não quer que eu vá à festa sozinho, não é? Podemos dar uma volta, tomar um drink, dar umas boas risadas. Saímos de lá a hora que você quiser. Não parta meu coração, Emma. Ela ergueu os olhos para o teto, vendo seu plano de dormir cedo e ir por água abaixo. Não posso jantar, mas encontro você por volta das 8. Passo para buscá-la nesse horário. E vai querer entrar quando vier me trazer em casa, pensou Emma. Mas isso não vai acontecer. Não precisa. Eu o encontro lá. Assim, se eu quiser vir embora e você estiver se divertindo, pode ficar. Se é o melhor que eu posso conseguir, combinado. Nos vemos lá. Capítulo 2. Emma gostava de festas, gostava de ver gente, de conversar. Divertia-se escolhendo a roupa que ia vestir, se maquiando, lutando para arrumar o cabelo. Afinal, era mulher. Gostava de Adam e Vicky. Na verdade, foi ela que apresentou os dois 4 anos antes, quando ficou claro na sua cabeça que Adam seria melhor como amigo do que como amante. O casamento foi organizado pela Votos. Até que tinha uma quedinha por Sam, pensou Emma, suspirando ao estacionar o carro diante de um edifício contemporâneo de 2 andares e virar o retrovisor para retocar a maquiagem. Era bom sair com ele, para jantar, ir a uma festa, a um show. O problema era o termômetro de emoções. No dia em que se conheceram, Emma lhe deu uma sólida nota 7, com grandes possibilidades de melhorar. Além disso, achou esperto e divertido, e ficou impressionada com sua boa aparência. No entanto, o beijo do primeiro encontro fez o termômetro despencar para o mísero 2. A culpa não era dele, admitiu, enquanto saía do carro. Faltava algo mais. Fez outras tentativas, alguns outros beijos. Beijar era uma das suas atividades prediletas, mas ele nunca conseguiu superar aquele 2. E olha que estava sendo generosa. Não é nada fácil dizer a um homem que você não tem intenção de dormir com ele. Há sentimentos e egos em jogo, mas precisou fazer isso. O problema, ao que parecia, era que ele não havia acreditado. Quem sabe não encontrava na festa alguém que pudesse apresentar a ele. Assim que entrou no ambiente preenchido por música, vozes e luzes, sentiu o humor melhorar. Ela adorava uma festa. Olhou em volta e viu um monte de gente conhecida. Cumprimentou alguns com beijinhos, outros com abraços e foi procurar os anfitriões.
À distância, reconheceu uma prima emprestada e acenou. Edson, pensou, e fez sinal para indicar que dali a pouco voltaria para falar com ela. Solteira, divertida, belíssima. Combinaria com Sam. Daria um jeito de apresentá-los. Encontrou Vic na espaçosa cozinha da casa, conversando com amigos e reabastecendo uma bandeja de aperitivos. Emma, achei que você não pudesse vir. É só um pulinho. Você está incrível. Você também. Ah, obrigada, exclamou a moça, pegando o buquê de tulipas rajadas que Emma tinha levado para ela. São lindas. Caramba, estamos na primavera. É uma frase que não sai da minha cabeça. Esse buquê mostra que tenho razão. Quer ajuda? De jeito nenhum. Deixe-me pegar uma taça de vinho para você. Só meia. Estou dirigindo e realmente não vou poder ficar muito tempo. Então, meia taça de Cabernet. Vic deixou as flores em cima da bancada para liberar as mãos. Veio sozinha? Na verdade, meio que combinei de encontrar o Sam. Ah! Exclamou Vic, alongando-se bastante. Não, não tem nada a ver. Ah! Olhe, isso você pode deixar que eu faço, disse Emma, ao ver a amiga pegar um vaso para pôr as flores. O que acha de Edson e Sam? Estão juntos? Não tinha percebido. Não, é só uma especulação. Acho que se dariam bem. Claro, acho que sim. Mas você combinam tanto, digo. Você e Sam. Emma fez um muxoxo. Onde está o Adam? Não o vi na sala. Provavelmente no terraço, tomando uma cerveja com Jack. Jack está aqui? Emma mantinha as mãos ocupadas e foi em tom casual que disse: Preciso ir lá dar um oi para eles. Estavam falando de beisebol da última vez que os vi. Sabe como eles são? Sabia perfeitamente. Conhecia Jack Coke havia mais de uma década, desde que ele e o irmão de Parker, Delaney, dividiam um quarto em Yale. E Jack passava muito tempo na casa dos Brown. Recentemente tinha se mudado para Greenwich e aberto sua pequena e exclusiva empresa de arquitetura. Ele também era o maior apoio quando os pais de Parker e Del morreram num acidente de avião particular, e tinha sido uma espécie de salva-vidas quando elas decidiram abrir a votos, refazendo o projeto da casa da piscina e da casa de hóspedes para adequá-las às necessidades da empresa. Era praticamente da família. Sem dúvida, iria lá falar com ele antes de ir embora. Com a taça de vinho na mão, virou-se bem na hora em que Sam entrava. Como era bonito, pensou. Alto, com um físico invejável e sempre com aquele brilho nos olhos. Talvez só um pouquinho artificial, o cabelo sempre impecavelmente cortado e as roupas com um caimento perfeito, mas... Aí está ela. Oi, Vicky. Mostrando-se ainda mais perfeito, entregou ao anfitrião uma garrafa de Cabernet, cumprimentou-a com um beijo no rosto e abriu um sorriso caloroso para Emma. Estava mesmo procurando você. Beijou-a com tanto entusiasmo que quase conseguiu mais alguns pontos em seu termômetro de emoções. Emma conseguiu se afastar um pouquinho e pôs a mão livre no peito dele, para que nem pensasse em beijá-la de novo. Abriu um sorriso e disse de forma amistosa: Oi, Sam. Com um cabelo louro escuro despenteado pelo vento e um casaco de couro aberto sobre um jeans desbotado, Jack entrou, vindo do terraço. Olhou para Emma com as sobrancelhas erguidas e um sorrisinho nos lábios. Oi, Em. Não quero interromper. Jack, exclamou ela, afastando-se mais um pouco do outro. Você conhece Sam, não conhece? Claro, como vai? Bem. Sam se virou e passou o braço pelos ombros de Emma. E você? Não tenho do que reclamar. Jack pegou uma batata chip e a mergulhou no molho. Como vão as coisas lá na mansão? Perguntou a Emma. Estamos cheias de trabalho. A primavera é, por excelência, a estação de os casamentos. A primavera é, por excelência, a estação do beisebol. Vi a sua mãe um dia desses. Ainda é a mulher mais bonita que já existiu. O sorriso casual de Emma se abriu brilhando como um raio de sol. É mesmo. Ela se recusa a deixar seu pai ficar comigo, mas a esperança é a última que morre.
Bem, até logo. Tchau, Sam. Quando Jack saiu, Sam se virou para ela. Conhecendo bem aquele movimento, Emma se virou também, evitando ficar presa entre ele e a bancada. Eu já não me lembrava que tinha tantos amigos em comum com Vicky e Adam. Conheço quase todo mundo aqui. Preciso dar um oi para algumas pessoas. Ah, aí está alguém que eu queria que você conhecesse. Entusiasmada, pegou Sam pela mão. Você já conhece minha prima Edson? Acho que não. Há meses que eu não a via. Vamos lá falar com ela para que eu possa apresentá-los. E saiu puxando-o pela festa. Jack pegou umas castanhas e ficou conversando com um grupo de amigos enquanto observava Emma conduzir pela multidão o jovem executivo a ser exibido. Ela estava simplesmente deslumbrante, pensou. E não era só sexy. Tinha aqueles olhos amendoados, o corpo curvilíneo, a pele dourada, o cabelo cacheado e os lábios carnudos e macios. Linda de morrer. Sem contar o calor e a luz que pareciam emanar dela. Um pedaço de mau caminho. Além disso, Jack pensou, era quase uma irmã de seu melhor amigo. De qualquer forma, era raro vê-la sem que estivesse por perto de amigas, alguém da família ou um monte de gente. Ou, como é hoje, um cara qualquer. Uma mulher com a aparência de Milane Grant estava sempre acompanhada por um cara. Mas olhar não tira pedaço. Jack apreciava linhas e curvas, tanto nas construções quanto nas mulheres, e, na opinião dele, Emma era arquitetonicamente perfeita. Comeu mais castanhas, fingiu que prestava atenção na conversa e a fitou deslizando pelo aposento com aquele balanço no andar. O modo como ela parava, cumprimentava as pessoas, esperava, ria ou sorria, parecia casual, observou Jack. Ao longo dos anos, porém, meio que fez um estudo a seu respeito. Ela tinha um propósito. Com a curiosidade aguçada, ele se afastou do grupo e se misturou às outras pessoas a fim de mantê-la em seu campo de visão. O tal de Sam não parava de acariciar as costas dela e passou o braço pelos seus ombros. Emma sorria bastante para ele, fitando-o com aqueles cílios espessos. Mas sua linguagem corporal... Bem, também tinha estudado a linguagem corporal dela e não havia sinal algum de receptividade. Ouviu quando ela gritou Edson e antes de abraçar uma loura muito bonita, deu aquela risada que fazia seu sangue ferver. Começaram a conversar, rindo daquele jeito que as mulheres fazem, mantendo a distância apropriada para se examinarem antes de começarem a fazer os famosos elogios uns a uma outra. Você está linda. Emagreceu, não foi? Adorei o cabelo. Pelo que notar, esse ritual tão particularmente feminino sofria umas variações, mas o tema era sempre o mesmo. Emma achou um jeito de ficar numa posição que deixasse o cara que estava com ela de frente para outra. Foi então que entendeu tudo. Ela recuou uns centímetros, ergueu uma das mãos e deu uns tapinhas no braço de Sam. Queria se livrar dele e pensou que a loura pudesse distraí-lo. Quando ela escapou dali, indo em direção à cozinha, Jack levantou seu copo de cerveja como um brinde. Bela jogada, Emmeline pensou. Bela jogada. Ele saiu cedo da festa, tinha uma reunião no café da manhã, às 8 horas, e depois o dia seria cheio, com direito a visitas e inspeções a obras. Em algum momento, no meio de tudo isso, ou talvez no dia seguinte, precisaria arranjar um tempinho para rascunhar algumas ideias para as mudanças que queria fazer no estúdio de Mac, agora que ela estava noiva de Carter e os dois moravam juntos. Não sabia bem como faria isso sem descaracterizar as linhas e a forma da construção, mas queria pôr as ideias no papel e brincar um pouco com elas antes de mostrar qualquer coisa a Mac. Ainda não tinha se acostumado com essa ideia de Mac se casar, e com Carter. Era impossível não gostar dele, pensou. Os dois não tiveram muito contato quando estudaram em Yale, junto com Del, mas o cara era gente boa. Além disso, ele fazia os olhos de Mac brilhar, e isso era o que importava.
Com o rádio ligado no volume máximo, ficou repassando mentalmente as ideias para criar um espaço extra que servia de escritório para Carter fazer o que quer que os professores de inglês fizessem em seus escritórios. Enquanto dirigia, a chuva que ficava inconstante o dia todo reapareceu na forma de uma neve fraquinha. Abriu na Nova Inglaterra, pensou. Seus faróis iluminaram um carro parado à beira da estrada e ele viu uma mulher de frente para o capô aberto, com as mãos na cintura. Jack parou, saltou e, com a mão nos bolsos, aproximou-se de Emma. Há quanto tempo? Que droga! Ele morreu do nada. Simplesmente parou. Ela agitava os braços, frustrada. Jack se afastou um pouco para não ser atingido pela lanterna em sua mão. E está nevando. Está vendo isso? Estou sim. Já verificou o combustível? Não ando por aí sem gasolina. Não sou idiota. É a bateria ou o carburador. Talvez uma dessas mangueiras ou correias. Bem, isso já reduz bastante o leque de possibilidades. Ela deu um suspiro profundo. Que droga, Jack! Sou florista, não mecânica. Ele riu. Boa justificativa. Já acionou o seguro? Vou fazer isso. Mas achei melhor dar uma olhada antes para ver se não era algo simples e óbvio. Por que não fazem essas partes dos carros mais simples e óbvias para facilitar a vida dos motoristas? Porque as flores têm nomes latinos tão estranhos que ninguém consegue pronunciar. Sempre me pergunto isso. Posso dar uma olhada? Indagou ele, estendendo a mão para pegar a lanterna. Caramba, Emma, você está congelando. Teria vestido uma roupa mais quente se soubesse que acabaria parada na beira da estrada no meio da noite, em plena tempestade de neve. Mal está nevando. Jack tirou o casaco e ofereceu a ela. Obrigada. Emma se enrolou no casaco enquanto ele se debruçava sobre o motor. Qual foi a última vez que fez uma revisão nele? Não sei, tem um tempinho. Jack virou-se para ela e lançou-lhe um olhar penetrante com aqueles seus olhos de um tom cinza-fumaça. Esse seu tempinho deve ter sido nunca. Os cabos de bateria estão corroídos. O que isso quer dizer? Emma se aproximou e enfiou a cabeça sob o capô ao lado dele. Você sabe consertar? Posso. Eles se viraram um para o outro. Tudo que ele conseguia ver eram aqueles olhos castanhos amendoados, e por um instante até perdeu a fala. O que foi? Perguntou Emma, seu hálito morno atingindo os lábios dele. O quê? O que diabos está fazendo? Pensou, erguendo-se, tratando de se afastar da zona de perigo. O que posso fazer é uma chupeta para que você consiga chegar em casa. Ah, claro, que bom. Muito bom. Depois você vai ter que levá-lo à oficina. Claro, é a primeira coisa que eu vou fazer, eu prometo. A voz dela ficou um pouco mais alta, o que o fez se lembrar do frio. Entre no carro, vou tentar ligar aqui. Não dê a partida e não mexa em nada até eu mandar. Jack foi buscar o próprio carro e o deixou de frente para o dela. Enquanto pegava os cabos, ela saiu de novo. Vim ver o que você vai fazer, explicou Emma, caso eu precise me virar sozinha algum dia. Está bem, temos os cabos e as baterias. Tem o lado positivo e o negativo. Não vá confundi-los, porque se ligar ao contrário... Ele prendeu na bateria, deu um gemido meio estrangulado e começou a tremer. Em vez de se assustar, Emma riu e deu um tapa no braço dele. Seu idiota! Eu tenho irmãos, conheço bem as suas gracinhas. Esses irmãos deveriam ter lhe ensinado a fazer uma chupeta numa bateria riada. Acho que ensinaram, mas não prestei atenção. Tem um conjunto desses cabos no porta-mala, junto com outros materiais para emergência, mas nunca precisei usar nada disso. As peças de meu carro brilham mais do que... As peças do seu carro brilham mais do que as do meu, acrescentou ela, franzindo a testa para o motor. Acho que até o fogo do inferno é mais brilhante que o seu motor. Ela deu um suspiro profundo. Agora que eu vi isso, não tem como discutir. Volte para o carro e ligue o motor. Ligar? Está de brincadeira, disse ela. Quando ele pegar, se é que vai pegar, não o desligue. Entendido. Lá dentro, Emma cruzou os dedos e virou a chave.
O carro engasgou e roncou, fazendo Jack estremecer, mas por fim voltou à vida. Emma pôs a cabeça para fora e deu um sorriso. Funcionou. Jack pensou que aquele sorriso era tão poderoso que seria capaz de ressuscitar uma centena de baterias mortas. Vamos deixar carregando por uns minutinhos e depois eu a acompanho até em casa. Não precisa, é contramão para você. Prefiro acompanhá-la para ter certeza de que não vai ter problemas de novo pelo caminho. Obrigada, Jack. Sabe-se lá quanto tempo eu ficaria aqui parada se você não tivesse aparecido. Já estava me amaldiçoando por ter ido àquela festa, quando tudo o que eu queria esta noite era ver um filme e dormir cedo. Então por que você foi? Porque eu sou uma boba, respondeu dando de ombros. Sam não queria ir sozinho. E bem, eu gosto de festas, então achei que não custava nada encontrá-lo lá e ficar uma horinha. Sei. E como saíram as coisas com a loura? O quê? A loura que você empurrou para ele. Não empurrei ninguém. Emma desviou os olhos, depois virou-se de novo para ele. Ok, eu empurrei mesmo, não só porque achei que iam gostar um do outro. E gostaram. Foi uma boa ação que fez valer a saída de hoje à noite. Se não fosse o carro ter enguiçado na beira da estrada, acho injusto e meio embaraçoso, já que você percebeu. Pelo contrário, fiquei impressionado. Isso e o molho foram as coisas que eu mais gostei essa noite. Vou desconectar os cabos. Vamos ver se a bateria segura a carga. Se der tudo certo, espere eu entrar no meu carro e antes de sair. Ok, Jack, fico lhe devendo essa. Fica mesmo. Ele sorriu antes de se afastar. Como o motor continuou funcionando, Jack fechou o capô do carro dela e do seu. Jogou os cabos no porta-mala, sentou-se ao volante, acendeu os faróis e fez sinal para ela seguir. Foi atrás de Emma em meio à neve fina que continuava caindo, tentando não pensar naquele instante sob o capô, quando o hálito dela aqueceu seus lábios. Ela deu uma buzinada amistosa quando chegaram à entradinha da propriedade dos Brown. Ele reduziu a marcha e parou. Ficou vendo as lanternas traseiras brilharem na escuridão e desaparecerem na curva do caminho que seguia para a casa de hóspedes. Permaneceu ali um pouco mais, no escuro, antes de dar meia volta e pegar o rumo da casa. Pelo retrovisor, Emma viu Jack parado no início da estradinha. Hesitou, perguntando-se se não deveria tê-lo convidado para entrar e tomar um café. Provavelmente sim, era o mínimo que poderia ter feito, mas agora era tarde demais. Sem dúvida, tinha sido melhor assim. Não era muito sensato receber alguém àquela hora da noite, e ainda por cima um amigo da família que fazia seu termômetro de emoções atingir a pontuação máxima. Especialmente porque ainda estava sentindo um formigamento na barriga, por causa daquele instante ridículo sob o capô, quando quase se humilhou, agarrando-o. Isso nunca podia acontecer. Pensou em ir contar essa maldita confusão para Parker, Laurel ou Mac. Ou o que seria ainda melhor para as três juntas. Mas isso também não podia acontecer. Determinadas coisas não se devem compartilhar nem com nossas melhores amigas, especialmente porque Mac e Jack tiveram um rolo tempos atrás. Suspeitava que Jack houvesse tido rolos com muitas mulheres. Não o censurava, pensou, ao estacionar. Ela também gostava de ter companhia masculina, gostava de sexo, e às vezes uma coisa leva a outra. Além do mais, como alguém podia achar o amor de sua vida se não procurasse por ele? Desligou o carro, mordeu o lábio e virou a chave novamente. Ele fez uns barulhos bem desanimadores, meio indecisos, e então a pegou. Deve ser um bom sinal, pensou, desligando-o mais uma vez. Mas tinha que levá-lo à oficina o mais rápido possível. Pediria uma indicação de mecânico para Parker, já que ela pelo menos iria deitar à meia-noite, o que significava que não havia desculpas para deixar de fazer o exercício que planejara para a manhã seguinte. Sem desculpas, repetiu para si mesma.
Deixou a água na mesinha de cabeceira, ao lado de um vaso com frésias, e foi se trocar. Então percebeu que ainda estava com o casaco de Jack. Ai, não, que droga! Tinha o cheirinho tão bom, pensou. Um misto de couro e de Jack. Aquele não era um cheiro que lhe proporcionava sonhos tranquilos. Lembrou, levou-o para outra ponta do cômodo e o pendurou no encosto de uma cadeira. Agora que teria que devolver o casaco, mas pensaria nisso mais tarde. Uma das meninas talvez precisasse fazer algo na cidade e poderia levá-lo. Não era por covardia que delegaria essa tarefa. Era uma questão de eficiência. Não tinha nada a ver com covardia. Via Jack o tempo todo. O tempo todo. Só não havia motivo para ir à cidade. Só para isso, se alguém já tivesse que ir mesmo. Com certeza ele tinha outros casacos. Não precisaria desse imediatamente. E se era tão importante, por que não pedira de volta? A culpa era dele. Já não tinha dito a si mesma que pensaria nisso mais tarde? Vestiu uma camiseta para dormir e foi ao banheiro para iniciar seu ritual noturno. Tirar a maquiagem, limpar, tonificar, hidratar a pele, escovar os dentes e o cabelo. Essa rotina diária e o seu belo banheiro normalmente faziam com que relaxasse. Amava as cores alegres, a banheira adorável, a prateleira com vasos verdes claros onde punha as flores que tivesse colhido. As de agora eram mini narcisos para comemorar a primavera, mas sua aparência alegre parecia zombar dela. Irritada, apagou a luz. Prosseguiu com o ritual, tirando da cama a pequena montanha de travesseiros, pondo de lado as almofadas bordadas e afofando os travesseiros que usava para dormir. Enfiou-se debaixo do edredom, aninhou-se para sentir o lençol macio em contato com a pele, o aroma calmante das frésias perfumando o ar e... Merda! Ainda dava para sentir o cheiro do casaco. Com um suspiro, virou-se de costas. E daí? Qual o problema de ter pensamentos libidinosos a respeito do melhor amigo do irmão de sua melhor amiga? Não era nenhum crime. Pensamentos libidinosos eram absolutamente normais e razoáveis. Na verdade, até faziam bem. Era saudável. Gostava de ter pensamentos libidinosos. Por que uma mulher normal não deveria ter pensamentos desse tipo com um homem sexy, lindíssimo, de corpo fantástico e olhos que eram como fumaça misturada à neblina? Seria louca se não os tivesse. Agora, concretizá-los sim seria uma loucura, mas tinha todo o direito de fantasiar. Gostava de saber o que Jack teria feito se ela tivesse se aproximado só mais 1 centímetro quando estavam ambos sob o capô do carro, e se o tivesse beijado. Como todo homem, pensou, iria retribuir. E teria passado alguns minutos bem interessantes e abrasadores na beira da estrada, sob a neve fina. O corpo esquentando, o coração acelerando, com os flocos caindo sobre eles e... Não. Já estava romantizando tudo. Por que fazia isso? Sempre passava da luxúria saudável para o romance. Esse era o seu problema. Certamente estava enraizado na maravilhosa história de amor de seus pais. Como poderia não querer aquilo para si também? Trate de esquecer, ordenou-se. Com Jack não encontraria nada parecido com Felizes para Sempre. Então, estavam excitados, abraçados na beira da estrada. Mas depois desse beijo impulsivo e sem dúvida eletrizante, teriam ficado sem jeito um com o outro. Aí seriam obrigados a se desculpar ou tentar fazer algum tipo de piada a respeito do que havia acontecido. As coisas entre eles ficariam estranhas e tensas. O fato era que estava muito tarde para se deixarem levar pela luxúria. Eram amigos, a coisa mais próxima que existe de ser da família. Não dá para ter um caso com um amigo ou parente. Melhor era deixar as coisas bem guardadinhas só para si mesma e continuar procurando o amor de verdade. Desses que duravam para sempre.